7 horas e 23 minutos, estamos de volta ao vivo por aqui até às 8 da manhã com o Jornal da Manhã Jovem Pan Três Lagoas, já recebendo nos nossos estúdios para falarmos a respeito da 15ª edição da Conferência Municipal da Assistência Social, a Daiane Carolino, que é a diretora de apoio técnico à gestão da Assistência Social de Três Lagoas, e a Jacimone de Souza, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, para falar a respeito dessa conferência, que é bastante importante para o município de Três Lagoas e que acontece na próxima semana. Tudo bem, Daiane? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, primeiramente agradecer, o convite para a gente estar falando desse momento tão importante, para nós da assistência social. É uma festa, a gente brinca que a conferência é um momento de festa, festa da democracia. Então, em nome da secretaria, em nome da Vera, secretária de assistência social, a gente agradece o espaço, de poder levar essa informação para a população e fazer o convite, para que eles possam estar participando conosco. Bom dia, Jacimone, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado também pelo convite. É uma satisfação estar aqui, convidando a todos, inclusive vocês também, para a participação lá na nossa 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. É isso. É isso aí. Vamos começar então falando das expectativas para esse evento, 15º ano, 15ª realização. Quais são as expectativas de vocês para a realização dessa conferência? Bom, a conferência ela acontece a cada 2 anos. Municipal é a 15ª, mas nacional é a 14ª, Então nós temos uma mais aí no município. Teve um ano que não foi feito nacional e nós realizamos aqui no município. Nós aguardamos em média aí 400 pessoas. Foi programado para 400, mas esperamos, muito mais a participação, de todos que possam ir até o local. Ela acontecerá no anfiteatro da Universidade do Campus 2, lá o anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, na UFMS, nos dias 2 e 3 de julho, quarta e quinta-feira da semana que vem. O horário da conferência, no dia 2, das 7 horas da manhã às 11 e das 13 às 17. E no dia 3, das 7 às 11. Tem uma programação aí intensa, com palestras, com estudo, os GTs, que são os grupos de trabalho, com as propostas. Nós tivemos também a pré-conferência, que foi de forma online, que foi disponibilizada para a população. Não sei se todos conseguiram acesso, mas é importante dizer também que qualquer pessoa, qualquer público, qualquer cidadão treslagoense pode chegar lá na conferência com propostas também, do que acha que pode melhorar, de como está aí o desenvolvimento do SUAS. Eu vou deixar essa parte para a Daiane falar que ela tem longos 20 anos, porque o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, está completando 20 anos. Então, o tema da conferência desse ano é 20 anos de SUAS. Legal. Então, nós vamos fazer uma retrospectiva aí, um diagnóstico da nossa cidade, com a gestora, com a secretária, a vice-prefeita, e aí para a gente poder também analisar e ver as propostas futuras. Aquilo que a população vai decidir lá, porque é decidido lá em conjunto, como a Daiane disse também, eu ratifico aqui, é um espaço democrático para a gente ver qual é a real necessidade do nosso município. É isso. Bom, desses 15 anos aqui em Três Lagoas, desses 20 anos do SUAS, na prática, quais foram os feitos que foram adquiridos ao longo desses 15 anos para Três Lagoas, que foram debatidos dentro dessas conferências, Daiane, que de repente foi provocado, as pessoas opinaram, falaram, não, a gente precisa focar nisso, precisa melhorar aquilo, dentro da assistência social do município? Nossa, são tantos avanços, Só quem vivencia assistência social consegue ter essa percepção.
né? Vocês da mídia também conseguem acompanhar, porque vocês estão ali, às vezes alguém vem e faz uma denúncia, e vocês vão lá, verifica, e depois vocês escutam, e depois vocês vão ver o outro lado. E quando vocês chegam, vocês veem, peraí, não é bem assim, né? Tem um serviço, tem uma disposição, tudo, então vocês conseguem ter uma noção também de como que é isso. Bom, eu estou no município desde 2008, né? Mas eu estava aqui brincando, falei, nossa, 20 anos de SUAS, 20 anos que faz que eu estou formada. Eu me formei quando o SUAS nasceu, né? Eu me formei em 2005 e estava nascendo o SUAS. E o SUAS, ele nasce numa expectativa e numa ansiedade de quem estava na política de assistência social, que ela saísse do assistencialismo para algo mais profissional, né? Para algo que trouxesse, de fato, a garantia de direitos e pensasse em impactos esperados. Porque antes do SUAS, a gente tinha ali espaços onde a gente atendia a população, mas era se pensado na oferta de tudo. Como se a gente tivesse que ser as boazinhas e sair dando as coisas para os outros. Tanto é que já faz 20 anos, né, que se consolidou através de um sistema único de assistência social, que foi inspirado no SUS, né? Então, essa descentralização, de ter CRAS mais próximo da população, de ter unidade para acolhimento de crianças e adolescentes, né? Que não fosse aqueles espaços que a gente já viu, né? Que a gente perdeu a característica ali das rodas dos enjeitados, que, ó, de muito tempo, de trazer direitos, de fato, para essas crianças, de ter o olhar para a população em situação de rua, mesmo que a gente respeite, que eles não querem para os nossos espaços, que eles querem continuar na rua, mas não é porque ele está na rua que ele não precisa também estar largado, né? Sem assistência, sem um atendimento e um olhar para ele, né? Então, assim, para nós, foi um grande tão feito, assim, é um feito tão grande, digamos assim, que a única coisa que a gente viu que nacionalmente nós não conseguimos avançar e que a gente vem de novo, por isso que aqui no logo vem, né, da resistência, que a gente insiste, persiste, né, e a gente acaba sendo irritante, às vezes, ao falar sobre isso, que é ainda na Constituição Federal ter lá um percentual orçamentário para nós, assim como tem a saúde e a educação. Né? Nós fazemos parte desse tripé da Seguridade Social e a gente não tem. No município de Três Lagoas, ele é invejado um pouco, digamos assim, pelos municípios da região, porque a gente tem um bom orçamento. Tem investimento. A gente tem investimento, por quê? Porque tem um gestor, né, que tem ali a sua preocupação, que tem uma equipe que faz um bom planejamento e que consegue mostrar, né? Então, a conferência, ela vem para isso. A cada 2 anos, ela faz uma reflexão de onde estávamos, de onde estamos e aonde queremos chegar. Então, o diagnóstico, ele vai mostrar para nós o que precisa. Nós já investimos e já melhoramos muito em reformas de unidades, ampliações de serviços, aumentou metas de serviços, né? RH, né, que aumentou consideravelmente, né? Então, tem toda uma estrutura para dar conta de algumas demandas. É lógico que tem muita demanda que sempre vai ter uma crescente, né, ali, um olhar, né, uma dificuldade, né, maior. E a gente sentiu isso muito depois da pandemia. A pandemia passou, a gente nem lembra tudo, mas as sequelas dela ainda estão... Divisor de água, né? Então, você pensar que numa família que tinha um pai e mãe com crianças e um provedor e um faleceu, diminuiu a renda, né? Ou que ficou alguém que fique doente, né? Uma pessoa que tinha uma condição de trabalho, de repente ela não consegue trabalhar, ela às vezes na situação, na per capita dela ali, isso trouxe dificuldades. E aí, conforme for, isso às vezes tende a piorar, né, a situação da família onde a gente entra. As situações de violações de direitos, né, de criança, de idoso, tudo, a gente fala, ela vem aumentando tudo. Só que tem um contraponto. Quando a gente faz campanhas, a nossa intenção é que tirar a sujeira de debaixo do tapete. Então, violência contra a mulher, violência contra idoso, violência contra criança, ela sempre existiu. Né? E, infelizmente, a gente está aí, acho que longe de acabar com isso. Né? Então, a gente pensa num futuro próximo, né, que a gente não precisasse ficar falando, né? Pelo amor de Deus, gente, não vamos abusar das crianças e adolescentes, não precisava nem dizer. Né? Mas todo ano a gente vem com essas campanhas, né? E aí fala assim, esses números estão aumentando. Por um lado é ruim, mas por outro lado é um resultado de trabalhos de equipes que estão fazendo campanhas. E aí as pessoas estão criando coragem para sair daquela zona, né, de conflito, daquela zona de violência e denunciar. Então, quer dizer, elas também estão confiando no nosso trabalho. Elas estão se sentindo seguras para ir até nós.
Né? Então, assim, são muitos avanços, né? Se a gente for ficar aqui, a gente vai Sim, tomar um não. tempo todinho de vocês, Dá pra gente né? ter uma noção da importância que é uma conferência como essa, né? Por tudo que você disse. Então, só pra gente exemplificar como você citou, para as pessoas que estão ouvindo, que normalmente quando se fala de conferência, normalmente quando vocês que estão sempre em conferências, não vê muito povo, né? É difícil você ver a população em si. É muito nichado. Por quê? Porque as pessoas não entendem o quão importante é uma conferência, seja da assistência social, seja da saúde, seja de outros setores. As pessoas precisam ir, porque lá é discutido muita coisa que vai mudar a vida e vai impactar a vida positivamente de uma cidade inteira, né, Daiane? Sim. Bom, gente, conferência já vem, né? Conferir. Então, vamos conferir como nós estamos, né? Como o município está, como a política de assistência social está. A conferência, ela traz metas, né? E ela traz propostas para o município, para o estado e a nível de Brasil, né? Porque ela vem primeira etapa municipal, depois vai para a etapa estadual, depois para a nacional. Como é que os poderes, né, lá em cima, digamos assim, lá no governo federal, vai saber o que está acontecendo nos municípios e no estado se ninguém falar? Né? Então, um só não vai ter voz. Né? Um só é muito pequeno, é pouco. Né? Às vezes a gente tem aqui a dificuldade de falar para alguns. Você imagina chegar em nível estadual e nacional. E a conferência ela serve para isso, entendeu? Então, a participação, né, e todo o trabalho do CMAS, que é uma instância de controle social, né, que não é fiscalização, né, gente? A gente está aqui para fiscalizar, para penalizar, não. É uma forma, né? é uma forma da gente olhar e fazer as indicações, as orientações para melhorar, né? Ninguém vem para apontar o dedo ali para dizer isso está errado. Não, a gente vem para, às vezes, colocar e dizer, olha, isso precisa melhorar, isso precisa ser acrescentado, isso aqui precisa ter um respaldo, a gente fala, né, em curto, médio e longo prazo, né? Então, o que vai depender de dinheiro, o que não vai depender de dinheiro. E com a participação da população, nós que estamos no trabalho, a gente sabe o que a gente está fazendo. Sim. Mas quem está ali, que é a população, ela sabe o serviço que ela está recebendo. Então, se ela participa e se ela diz, olha, para mim, do jeito que está, não está bom, e isso não está tendo impacto na minha vida, a partir disso, nós vamos pensar numa reestrutura para que seja bom para todos. Sim. Né? Então, por isso, a importância de todos participarem. Porque é um diagnóstico, né? É um momento da gente saber como nós estamos. E lembrando que esse ano é um ano importantíssimo para a gestão pública, que esse ano é ano de elaboração do PPA, Plano Plurianual. Então, a partir dessa conferência, a partir dessas avaliações, é que a secretária, né, a Vera Helena, junto com a sua equipe, ela vai poder saber aonde que estão ali os gargalos para ser prioridade no serviço. E, em compensação, o conselho também vai estar olhando aonde são os gargalos, que eles vão estar mais atentos para saber no que eles podem também direcionar a política de assistência social. E o conselho está bem atuante, né? Nós, para a organização da conferência, nós temos lá uma comissão com 10 integrantes, bem ativos, que estamos aí trabalhando a todo vapor, né? Em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, mas assim, a gente espera, né, que as pessoas possam participar, porque é um trabalho realizado voluntariamente. E o trabalho voluntário, a gente sabe que você cria uma expectativa e de repente você não tem o resultado, né, esperado atingido, e aí há aquele desânimo, há aquela desistência. E em se tratando de política pública, a gente não pode desistir. A gente tem que pensar na resiliência e tem que permanecer ali na luta, como diz mesmo o nosso tema, na resistência. Então, é uma gotinha ali, mas vamos lutar por ela. Vamos lá, vamos fazer a nossa voz ser ouvida, vamos conversar, vamos... né? Porque, assim, espaço democrático não significa que tem que ter brigas, discussões, mas tem que ter conversa, tem que diálogos ter tem que existir, argumento, né? Tem que ter o diálogo, e é assim que a gente vai alcançar os objetivos. Então, nós estamos aí em busca, né, da PEC 383, 1% aí do orçamento, e vamos continuar em todas as conferências que sejam possíveis. Eu ia justamente destacar essa questão da parceria da associação, né?
Porque é importante que essa busca ativa que é feita por vocês, em parceria com a gestão, ela surta um efeito positivo, né? E a participação da população por meio da associação e de outras maneiras também, é importante justamente para encontrar onde é que está o problema e tentar resolver o problema. É como a Daiane falou, às vezes vai ser um pouco mais difícil encontrar uma solução para determinada situação. Porém, quanto mais você bate em cima daquilo, mais você pensa, mais você consegue encontrar pelo menos mecanismos que vão dar ali um respiro, né, um fôlego para fazer uma assistência digna para essas pessoas. Eu acho a participação da população indispensável num momento como esse. Nós estamos contando aí com todos, queremos ver um anfiteatro cheio, né? Iremos disponibilizar, né? A secretaria já nos deu a informação da disponibilização de 2 ônibus, né? Um vai sair do Crase e vai passar pelo Ana Maria. Então, vai fazer esses 2 pontos para pegar os usuários. E outro vai sair da Secretaria Municipal de Assistência Social, ali em frente à Lagoa, e vai passar também no Amélia, no Crase Amélia. Então, são pontos, né, estratégicos que podem levar a população até para o deslocamento até o anfiteatro lá da Unidade 2. Vocês acreditam que hoje a questão dos moradores de rua serão temáticas que serão discutidas lá? A gente sabe que não é uma questão de Três Lagoas, que Três Lagoas decide as coisas, mas o que dá para ser feito em Três Lagoas talvez possa ser feito por aqui. Mas vai ser debatido, as pessoas vão estar buscando essa informação para ver se dá uma solução. A gente até comentou antes da entrevista, né, a respeito da vereadores, a prefeitura através do prefeito, né, que já falou isso, a própria assistência social que faz um trabalho que é maravilhoso em relação à assistência a essas pessoas que estão em situação de rua, e a ponta final para não dar esmola para a galera, porque fica muito cômodo para eles. Vocês fazem um baita trabalho para tentar tirar, e aí dá R$10, dá R$5, dá uma moeda de R$1, aí as pessoas não saem, não querem nem saber. Pode ser que seja um assunto que venha à tona durante a conferência? Olha, é muito engraçado que todo ano na conferência, às vezes o tema que está na mídia não é o tema que se discute tanto na conferência, porque assim, geralmente foi como você falou, às vezes não tem tanta participação da sociedade e tem a participação em massa dos servidores, porque nós entendemos que ali é um espaço onde a gente tem vez e voz, né, e voto. Então, a gente tem 2 funções ali. Enquanto servidor, o que nós queremos de melhor para nós e para a nossa política, e enquanto representante dos nossos usuários, né? Então, assim, hoje, a população de rua, ela, resumidamente, se a gente pensar, é assim. Existe uma política pública que tem um olhar para essa pessoa e que vai respeitar ela, independente do espaço que ela esteja. Nós criamos espaços, né? A secretária Vera, junto com a diretora da produção social de alta e média complexidade, né? A Laura e a Meire, segunda e terça e semana passada, fizeram aí um mutirão para tentar arrumar locais, né, seguros, para que eles pudessem ir tomar banho, fazer uma refeição, ter uma coberta, uma roupa, isso, aquilo. Então, assim, eles ficaram até tarde da noite. Nós temos equipes, né, que se pensar, a gente está pegando os nossos servidores em dia de frio, colocando eles na rua, né, onde eles acabam passando frio, para atender a pessoa que está em situação de rua e tudo, mas não para fazer o que muitos querem, que é uma questão de higiene na cidade, uma questão higienista, né? Não dá para fazer. Eu não quero mais ver pessoas em situação de rua, porque eu quero trabalhar com ela e eu quero que ela prospere, eu quero que tenha um impacto, eu quero que ela saia dessa condição, enquanto política de assistência social. Mas muitos só querem que a gente tire eles da rua porque é feio, porque incomoda, né? Alguns têm uma sensibilidade de dizer, nossa, parece que ninguém está fazendo nada por eles, eles estão aqui passando fome, aí da barraca, da colchão, da lona, da pinguinha para ele esquentar, dá comida, dá dinheiro, mas ele não vai comer, ele vai trocar por droga e tudo. Então a gente acaba alimentando o vício dele. Então, falar sobre população de rua é tão complexo, porque a gente ainda não consegue ter, de fato, ali a gente sabe de casos, mas não consegue ainda chegar no problema central do porquê as pessoas vão para a rua e porquê que elas preferem permanecer na rua. São variados. Né? São muitos variáveis, né? É o problema com a família, é o problema com o vício. Geralmente tem a ver com emoção.
né? Então, assim, tem gente que consegue lidar com a emoção de uma certa forma, que vai lá, tomou um banho, dormiu, passou, e tem gente que não consegue lidar com isso, né? Que entra para medicação, entra para tratamento, vai para terapia, faz atividade física, alguns conseguem, e tem alguns que com tudo isso não conseguem lidar com isso. Né? Então, assim, também ficar no lado de cá julgando porque ele foi porque ele quis, porque ele é vagabundo, porque ele isso, aquilo, não dá, porque eu não conheço de fato a história real de cada um. Dos que estão hoje na rua, eles são cadastrados, é ofertado serviço para eles, é feito, é toda uma coisa. Mas, por exemplo, agora, nesses dias de frio, gente, realmente ficou na rua quem quis. O município foi lá e fez. Esses dias que eu tô falando que foi, a equipe tá na rua, que passou dias, frio, né? Até barraquinha de camping, né? Abriu espaços novos, né? Ah, não tá tendo lugar, não tá tendo condições de abrigar todo mundo num lugar só. Vamos pôr em outro lugar, mais estratégico, mais próximo de onde eles estão. No primeiro dia não foi ninguém. Gente, tava um frio de 4 graus. Tá. Vai entender como que é, né? Por que não quer e tudo. Mas não cabe a nós julgar. Ah, vai continuar com o local para oferecer? Vamos. Então, assim, todos os dias, né? Eu sempre brinco, às vezes, quando eu falo, gente, já pensou se toda vez que eu vou na nutricionista e eu desisto, ou da psicóloga, que eu desisto, e quando eu volto, ela fala assim, não vou te atender mais não, tá? Você não veio aqui, tudo. Isso é um caso perdido. Isso é um caso perdido, já pensou? Então, com a população em situação de rua é a mesma coisa. Todos os dias a equipe vai lá e conversa um pouquinho. Então, assim, aquela pequena gotinha de informação, aquela acolhida, aquela coisa, tudo. Pode ser que em 1 mês, 2, 3 meses, 1 ano, surta um efeito, vire uma chavinha para ele e ele aceite o serviço, sabe? Mas não cabe a nós, né? Não cabe à política de assistência social fazer internação compulsória. É isso. Né? Não cabe a nós falar assim, a delegacia, a polícia tem que ir lá tirar da rua, isso, aquilo. Não cabe. Nós somos uma política de garantia de direitos. Se eles, mesmo eles estando na rua, se a gente tiver que garantir o direito dele na rua, a gente vai lutar para isso, entendeu? É um trabalho de maneira geral, viu? É todo um trabalho que o social faz. E essa conferência está aí, como a Daiane disse, e elas vão entender a situação que elas vivem dia a dia no trabalho. O que dá para melhorar, o que precisa ser ampliado, o que precisa ser construído em Três Lagoas. E é basicamente isso, Igor. Esse é o caminho. Para a gente finalizar aqui, vamos dar o serviço então. Quando que vai acontecer? Como que as pessoas fazem para participar? O dia, o horário certinho? Bom, a conferência, né, assim como a Jace já colocou, ela vai ser realizada no anfiteatro da UFMS, né? Então, assim, a gente fala Campus 2, vamos lá do lado do Atacadão, né? Por isso que vai ter o ônibus, porque é um local mais distante, a gente já fala, mas é um lugar muito distante, isso, aquilo. Bom, hoje no município a gente não tem muitos espaços que comporte aí mais de 400 pessoas, e a gente está na expectativa, né, que a gente precisa de um espaço grande, que vai ter muita gente participando, né? Nós estamos aí, né, junto com o conselho, a secretária, né, a Vera Helena, tentando mobilizar todos, né, servidores, não só da política de assistência social, mas das outras políticas também, né, porque a gente trabalha em rede. Estamos aí sensibilizando as entidades, né, que também são parceiras, os apoiadores, os servidores, os usuários principalmente, né, para que eles digam como nós estamos. A conferência ela acontece em 2 dias porque assim, ó, pensa na temática, é muito grande. Falar de criança, adolescente, idoso, mulher vítima de violência, pessoa em situação de rua, né, os tipos de violência que a gente tem, os grupos que nós temos, né, negro, LGBT, né, então assim, são tantos grupos, são tantos temas para se falar, que 1 dia e meio é até pouco, né, mas a gente consegue, pelo formato que é de uma conferência e os direcionamentos, tudo, mas esse momento lá, ele é tão importante, mas é tão importante o que está acontecendo antes, né, esse grupo de trabalho que o Conselho tem, ele está mobilizado, a gente tem mais de 2 meses, porque a gente até brincou na última conferência como se fosse um dia de casamento. Um casamento você não vai fazer só no dia, né? É todo um preparativo antes. É uma festa muito grande da democracia, né? Então, por isso que ela acontece em 2 dias. Por isso que está sendo disponibilizado o transporte público, né? Vai fazer desse horário das 7 às 11, das 13 às 17. Por mais que a gente sabe que é horário comercial, mas também é um horário que a gente consegue atender muita gente, né? E outras, às vezes, fazer depois das 5 também
tem toda a logística do espaço, porque a gente fala, por que não faz isso depois das 5? Mas e o espaço, né? Tivemos a parceria também da UFMS, que nos cedeu o espaço. De forma gratuita, e as né? salas de forma gratuita. Então, um agradecimento aí, né, à direção da UFMS. Então, assim, toda essa mobilização e essa organização não é para fazer bonito. Não é para criar um instrumental e um plano para ficar na gaveta, né? Então, se a gente parar para pensar em todos os avanços que a política de assistência social já teve, inclusive o SUAS, né? O SUAS foi criado a partir de conferências, né? Então, hoje, se a gente tem um atendimento bom para idoso, se a gente tem atendimento para mulher vítima de violência, se a gente tem lei que protege a criança, se a gente tem leis que protegem, né, a pessoa em situação de rua, é a partir desses momentos. É onde a gente identifica qual é o problema, a gente identifica quais são os gargalos que a assistência social tem, e aí a gente vem com propostas para sanar isso. É lógico que às vezes a gente não consegue dar a resposta igual a população gostaria, né? Num momento rápido, né? E de forma ágil, né? Igual o outro para ontem, mas é uma construção, né? E 20 anos para uma pessoa, às vezes, é pouco. Você pegar um jovem de 20 anos, ele está começando a vida. Se você pegar um carro de 20 anos, é 2 pesos, 2 medidas, né? Um carro de 20 anos, às vezes, ele já está ultrapassado, já está dando problema. Para nós, enquanto política de assistência social, a gente está começando a dar os primeiros passos. A gente nasceu, engatinhou, estamos aí dando os primeiros passos, né? E cada governo, né, em nível federal, o municipal ele também tem a sua interferência, mas em nível federal ele tem uma interferência maior. Cada governo, ele traz uma predisposição ou em potencializar a política de assistência social, ou em desvalorizar a política de assistência social. E isso também atrapalha muito, porque tem governo que investe mais, né? Tem um repasse maior para os municípios e tem governo que investe menos. Quando ele investe mais, vem mais recurso, não sobrecarrega o município, né? Quando ele investe menos, sobrecarrega o município, né? E aí fica tudo por conta do município. E aí ele tem que fazer tudo sozinho, com todas as demandas. E aí, assim, nós temos uma cidade, gente, que é uma cidade em desenvolvimento, que está aqui na boca da ponte. Mais 140 mil habitantes. Estamos aqui no pé da ponte. Se tiver mais, né? Se tiver mais, né? Rodeada de cidades que estão em desenvolvimento e que são pequenas, né? São cidades pequenas. Se você pegar aqui Água Clara, Ribas, Inocência. Inocência tem 8 mil habitantes e vai ter um fluxo flutuante de 12 mil trabalhadores. Você acha que vai caber tudo lá? Então, aonde eles vão ficar? Para onde essa população vem? Né? O impacto, né? O impacto. Indiretamente impacta. Sim. Só reforçando, na questão da avaliação, acho muito importante retomar, afirmando o seguinte. Em termos de avaliação, nós temos que pensar no nosso município há 20 anos atrás e o que tinha em termos de assistência social, né, de SUAS, e o nosso município hoje, o que ele tem. Então, essa avaliação é muito importante. Porque quando você começa a comparar com outros, né, municípios, com outras cidades, com outros níveis, né, estadual, federal, claro, pode não chegar a tanto. Mas quando você faz essa avaliação dentro do próprio município, dá para ver o quanto foi avançado, qual é o avanço que nós temos, né? E onde a gente vai chegar, né? Ter aquela visão assim, quais são as metas futuras que nós precisamos e onde precisamos melhorar. Então, é muito importante, né? Bom, essa questão é importante porque desde os tempos, quando a Simone foi gestora, que a professora Maria Lúcia Firmino, né, foi a secretária, de lá para cá, passando pela Márcia, passando pelo Guerreiro e chegando ao Cassiano, a assistência social em Três Lagoas sempre teve sempre teve numa elevação. Eu nunca vi pelo menos de fora olhando, pelo que a gente enxerga de assistência social em Três Lagoas. Vocês de dentro, que acompanham isso há muito tempo, sabem os gargalos que tiveram ao longo aí dessas décadas, né? Mas a assistência social em Três Lagoas sempre teve lá em cima. Eu acho que isso é um ponto importante. Nenhum administrador fez com que a assistência social fosse diminuída. Eu acho que isso é um ponto importante a se destacar. Outra coisa para a gente fechar, aqui em Três Lagoas acontece dia 2 e 3 de julho, a Conferência Estadual já tem data, a Nacional tem data, e quantos delegados, né, que serão levados de Três Lagoas para a estadual?
Daqui do município serão levados 9, né? São 3 delegados natos, que não vão para a votação lá na conferência, e são 6 delegados que são retirados lá na votação para a conferência. Então, são 9 pessoas que irão para a conferência estadual em outubro. E em dezembro será em Brasília, a conferência nacional. E nós já tivemos várias edições da Conferência Nacional com representantes de Três Lagoas que estavam representando o Estado, né? Porque, assim, eles foram para a conferência estadual, participaram, né? Tiveram seu destaque ali, no caso, na defesa das propostas, né, para o Estado, e foram eleitos, né? E aí representaram o município e o Estado, né, na Conferência Nacional. E, assim, gente, é só estando ali vivendo, né? Para saber a emoção e como isso é importante e o quanto isso faz a diferença para os nossos serviços e tudo. E graças a esses momentos, né, e essa participação, é que realmente os gestores, eles dão valor, né, porque eles entendem e eles têm a percepção do quanto a política ela é necessária, do quanto ela faz a diferença, né, na vida de quem realmente precisa. Então, se eu não preciso, às vezes eu nem sei o impacto, né? Eu acho que não precisava disso, não precisava daquilo, tudo. Mas quem precisa e quem está ali sendo atendido, esse sim, ele consegue ver o impacto, ele consegue ver a melhoria, né? E ele consegue entender o quanto isso tem sido investido, né? É isso. Agradecendo vocês pela presença. E o convite para as pessoas que quiserem participar está feito. 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, 2 e 3 de julho, na UFMS, ali em frente à antiga Mabel, ali na Ranulfo Marques Leal. Obrigado, Daiane. Obrigado, Jacimone. Muito obrigada também pelo convite, né? E aguardamos todos lá.